Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, meu nome é Marcos Rafael, sou professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo. Hoje eu estou aqui em uma missão com você, porque iremos fazer várias questões de Direito Administrativo da Banca Quadrix. Nosso objetivo hoje aqui é focar na Banca Quadrix, mais específico para o concurso da SEGS. Você que está na reta final quer revisar os principais assuntos de Direito Administrativo que vem sendo cobrado pela Banca Quadrix ultimamente e que pode ser que venha cair na sua prova, você está no lugar certo. Para ter acesso a todo o material da aula de hoje, você pode me chamar lá no Instagram e falar assim, professor, quero ter acesso aos slides, ao PDF da aula de hoje, da aula de Direito Administrativo, e eu vou disponibilizar para você de forma gratuita. O único pedido que eu te faço é que você se inscreva aqui no nosso canal, beleza? Vamos lá, direto ao ponto. Primeiro tópico que eu quero tratar com vocês é o conceito de Estado, governo e administração pública. Você vai ver que a Banca Quadrix, ela ama o conceito de administração pública sob dois aspectos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas antes de eu falar sobre o conceito de administração pública, eu quero falar um pouco com você sobre Estado e sobre governo, porque o nosso objetivo aqui hoje não é só fazer questões, nosso objetivo também é revisar a matéria para você ir bem na sua prova. Estado, eu quero que você lembre que ele é permanente, enquanto que o governo, ele é temporário ou transitório, tá? Temporário ou transitório. O Estado, ele é imutável, enquanto que o governo, ele é mutável. É como se o Estado fosse uma instituição e o governo fosse a equipe que vai gerir aquela instituição por um determinado período. A gente não pode confundir Estado com governo. A Quadrix já cobrou isso ultimamente. Mas eu quero destacar com vocês o conceito de administração pública. E para isso, nós iremos agora para a primeira questão. Primeira questão, Quadrix do ano de 2025 diz o seguinte: a administração em sentido, olha aqui, ó, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, em sentido objetivo, material ou funcional, pode ser definida como uma atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sob o regime jurídico de direito público para a consecução de seus interesses coletivos. Primeira coisa, o sentido objetivo, material e funcional, ele fala que é uma atividade. Beleza. Aí ele continua. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, pode-se definir a administração pública como conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas às quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Você se deparando com uma questão dessa, você se deparando com uma questão dessa, você tem que saber a diferença entre o sentido objetivo, material ou funcional e o sentido subjetivo, formal e orgânico. Vamos lá. Eu tenho um resumo direto ao ponto para você saber a diferença entre o sentido objetivo, material e funcional e o sentido subjetivo, formal e orgânico. Tá aqui na tela, vou colocar aqui para você. A administração sob sentido formal, orgânico ou subjetivo, ela é o conjunto dos seus órgãos e agentes estatais, ou você pode chamar de órgãos, agentes e entes. Quando nós falarmos administração pública sob sentido formal, orgânico e subjetivo, a sua questão ela tem que estar se referindo aos órgãos, aos agentes ou aos entes públicos. Sob sentido material, objetivo ou funcional, é porque eu não coloquei aqui, ou funcional, a administração pública, ela se refere à atividade administrativa. Professor, não estou entendendo, estou na reta final, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de um milagre para me ajudar a acertar uma questão tipo essa, porque aqui está muito difícil. Presta atenção. Toda vez que a sua banca colocar sob sentido formal, orgânico ou subjetivo, você vai ter que procurar na questão que esse sentido está se referindo a quem? Está se referindo aos seus órgãos, aos seus agentes ou aos seus entes. Já sob o sentido material ou objetivo ou funcional, você tem que ver se a questão está se referindo ao sentido funcional, a função, a própria atividade administrativa. É isso. Você tem que memorizar isso. Então, sob o sentido formal, orgânico, subjetivo, o que é a administração pública? A administração pública é o conjunto dos seus órgãos, agentes e os entes. Sob sentido material, objetivo ou funcional, o que é a administração pública, professor? A administração pública é a própria atividade administrativa.
Olha o que diz a nossa questão. Nossa questão fala o seguinte: sob sentido objetivo, material ou funcional, a administração pública ela é definida como atividade? Sim ou não? Até aqui, certo? Sob sentido subjetivo, formal ou orgânico, a administração pública é o conjunto de seus órgãos e de suas pessoas jurídicas. Ela pode falar órgãos, igual está aqui, os seus agentes e seus entes. Só que ela veio e limitou aqui, órgãos e pessoas jurídicas. Sim, a questão está correta. Cuidado, a Quadrix, quando cobra o conceito de administração pública, ela cobra os dois sentidos. E ela vai te perguntar, o sentido formal, orgânico ou subjetivo são seus órgãos, agentes e entes. O sentido material, objetivo ou funcional é a própria atividade administrativa. Essa questão aqui eu considero uma questão difícil, principalmente uma questão que venha a cair numa prova de nível médio, por exemplo, ou nível superior sem uma área, sem ser, por exemplo, para analista e etc. Eu considero uma questão nível difícil. Mas depois que você sabe esse bizu, vira uma questão fácil. Então vamos lá, próxima questão. Tá aqui o material. Questão número 2. A administração pública no sentido objetivo, olha aqui, ó, sentido objetivo, corresponde à atividade administrativa exercida pelos órgãos e pelas entidades integrantes da administração pública para satisfazer os interesses da coletividade. Olha aqui o que ele colocou. Ele fala que, sob o sentido objetivo, a administração pública no sentido objetivo corresponde à própria atividade administrativa. É isso mesmo? Olha aqui, ó. No sentido objetivo, é a própria atividade administrativa? É isso, gente? Com certeza. Gabarito correto. Esse resumo que eu estou colocando aqui na tela para você, junto com ele, é um material meu. Você não vai encontrar esse resumo aí na internet. É um material meu que eu elaborei para o concurso da SEGES. Eu peguei o que a Quadrix mais cobrou ultimamente, nos últimos anos. Fiz um material resumidíssimo, direto ao ponto. Primeiro link da descrição, você tem acesso a todo esse material. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. A administração pública, em sentido material, olha aí, ó, em sentido material, a administração pública refere-se ao conjunto de órgãos públicos e integrantes da estrutura do Estado. Sentido material são os seus órgãos públicos, gente? Tá errado, tá errado. Por que, professor, tá errado? Você vai lá no nosso resumo. Sob o sentido material, são seus órgãos públicos, gente? A gente já estudou. Sob o sentido material, não são os órgãos públicos, é a própria atividade administrativa. Sob sentido formal, orgânico ou subjetivo, aí sim, são os seus órgãos e seus agentes. Agora, sob sentido material e objetivo, não são seus órgãos e agentes, diz respeito à atividade administrativa. Próxima questão. São poderes da União. E aqui eu quero fazer um adendo com você. Nós temos 3 poderes. A nossa República Federativa do Brasil possui 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Os 3 poderes, eles são independentes. Um poder, ele não tem subordinação em relação ao outro, e eles são harmônicos entre si. Ou seja, um poder não pode entrar em guerra contra o outro. Então, eles têm que conviver em harmonia. Todos eles têm sua independência, mas eles têm que conviver em harmonia. Todos eles são poderes autônomos, ou seja, igual acabei de explicar para vocês, são poderes autônomos, são poderes independentes. Um não depende da atuação do outro, um não depende da autorização do outro para realizar sua atividade típica ou realizar uma atividade atípica. Não sei se você sabe. Os poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, eles possuem funções típicas. O que são funções típicas? O poder nasceu para fazer aquilo. E também possui funções atípicas. O que é função atípica? Atipicamente, o poder legislativo ele pode julgar? Pode. Atipicamente. Ele nasceu para julgar, gente? Não, não nasceu para julgar. Mas atipicamente, o poder legislativo pode julgar. Só um exemplo para você. O que é função atípica? É aquilo que o poder não nasceu para fazer, mas vira e mexe, ele faz. Atipicamente, ele faz. É isso. Vamos para a questão. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E a cada um dos poderes da União foi atribuída determinada função típica. Ao poder legislativo, a função jurisdicional, presta atenção, função típica do poder legislativo é a função jurisdicional? Claro que não, gente. Quando a gente fala sobre jurisdição, a gente está se referindo ao poder judiciário, não ao poder legislativo. Ao poder executivo, a função administrativa? Sim. E ao judiciário, a função normativa? Normativa
simplificando para vocês, normativa é o mesmo que legislativa. Claro que não, errado também. Então a questão aqui está errada. Lembrando que esse material aqui que eu estou disponibilizando aqui para vocês aqui, tá aqui na tela, tá no primeiro link da descrição, um preço simbólico só para cobrir os custos que a gente gastou de tempo elaborando esse material, tempo de fazer questões, enfim. Nesse primeiro link, além desse material que você tem acesso aqui, material resumidíssimo em pouquíssimas páginas para você ler, você consegue ler, tipo assim, em 1 hora você consegue ver todo o conteúdo, só não está incluindo Lei Complementar 840, mas também dentro desse material você vai ver vários mapas mentais de direito constitucional, direito administrativo e português, e também eu coloquei de bônus um material resumido também de direito constitucional. Se você ainda não adquiriu, porque vários alunos já adquiriram agora nessa reta final, se você ainda não adquiriu, eu te convido a adquirir esse material ainda hoje, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Professor, se eu comprar e me arrepender, não gostar, 7 dias, só entrar em contato comigo, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Isso é para garantir que eu tenho certeza que você vai gostar do material. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. As atividades administrativas devem ser desenvolvidas pelo Estado em benefício próprio, senhoras e senhores. As atividades administrativas devem ser desenvolvidas pelo Estado em benefício próprio? Calma aí, claro, eu acho que não. Devendo o interesse público ser observado após os interesses da administração. É isso mesmo? Claro que não, né, gente? As atividades administrativas, quando a gente fala de atividade administrativa, a gente está falando de atividades do próprio Estado. Quando o Estado atua, ele não atua em benefício próprio. Nós temos um princípio na administração pública, que é o princípio da supremacia do interesse público. O que diz o princípio da supremacia do interesse público? O princípio da supremacia do interesse público diz que sempre que estiver em conflito o interesse público da coletividade e o interesse individual, vai sempre sobressair o interesse da coletividade. Se estiver em conflito o interesse do Estado, o interesse em benefício próprio do Estado e o interesse da coletividade, vai sobressair o interesse da coletividade. Esse é o princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao direito administrativo, e ele diz que sempre vai sobressair o interesse da coletividade. O interesse público não tem essa de sobressair o interesse próprio do Estado. Não existe isso. O Estado está aqui para servir a sociedade e não o contrário. Então a questão está errada. Os bens e os interesses públicos não pertencem à administração nem aos seus agentes, cabendo-lhes apenas agir e conservar tais bens e interesses em prol da coletividade. Sim ou não? Aqui o que eu acabei de explicar para vocês. Olha aqui, ó. Os bens e os interesses públicos não pertencem à administração. É isso mesmo. O governo, eu já falei para vocês, o governo, ele é transitório. E o governo transitório, ele não pode gerir o Estado para benefício próprio. O governo, ele é transitório e ele gere o Estado para conservar os interesses da coletividade. Sempre vai sobressair os interesses da coletividade com base no princípio da supremacia do interesse público. Próxima questão. É inerente ao conceito de Estado Democrático de Direito a ideia de participação do cidadão na gestão e no controle da administração pública, no processo político, econômico, social e cultural, certo ou errado. O que é inerente, professor? Ele está dizendo que é intrínseco ao Estado. Ele está dizendo que não tem como separar do Estado. É inerente ao conceito de Estado democrático de direito a ideia de participação do cidadão. Isso tem a ver com o princípio da supremacia do interesse público? Com certeza. Quando o povo ele participa da atuação do Estado, o povo está colocando os seus interesses. Isso nada mais é do que o princípio, a execução do princípio da supremacia do interesse público na gestão e no controle da administração pública, no processo político, econômico, social e cultural. Eu coloco essa questão como gabarito correto. Atenção, nossa missão na aula de hoje aqui não é ficar te explicando coisas aleatórias. Tudo que eu estou falando aqui é explicando a questão, te dando uma revisão, te dando conteúdo, mas mais do que isso, eu estou entregando para vocês o que a Banco Quadrix vem cobrando nas últimas questões. Desde 2021 até agora 2026, eu fiz todas as questões de direito administrativo da Banco Quadrix justamente para entregar para você a melhor aula possível. Se você estiver gostando dessa aula, eu te convido agora a deixar um like aqui no vídeo, tá bom? Vamos lá, próxima questão. Rapidão, estou fazendo aqui de novo aqui uma propaganda aqui do meu material.
clica no primeiro link da descrição, lá tem os tópicos de ato administrativo, poderes da administração pública, Estado, governo e administração pública e também licitações. Eu tô já deixando bem claro, não é um material 100% completo, não é isso. Minha ideia não é colocar um material extensivo, a minha ideia é focar nos principais pontos que a Banca Quadrix já cobrou em prova. Então eu quero que você clique no link, leia esse material e vá bem na sua prova. Eu acredito que as questões da sua prova vão estar dentro desse material, um material curtíssimo, vão estar lá, decora aquilo lá. Tem muita coisa que eu não vou explicar, mas tem coisa que eu vou pedir para você decorar. Decora dessa forma, é dessa forma que a Quadrix cobra. É isso que eu quero trazer para vocês. Atos administrativos, atenção especial. Atos administrativos é um tópico que chama muito a nossa atenção. Um dos tópicos que chama muito a nossa atenção são os requisitos ou elementos dos atos administrativos. E se você não sabe disso, você precisa memorizar isso. Além dos requisitos e elementos dos atos administrativos, eu quero que você lembre os atributos dos atos administrativos. Além dos requisitos dos atributos, eu quero que você saiba quais são as formas de extinção dos atos administrativos. Que formas são essas, professor? Quais são as duas formas que está previsto que a Banca Quadrix mais cobra? Revogação e também a anulação. Revogação e anulação. Vamos lá, primeira questão. Professor, não quero comprar o material, eu já estou com muito material aqui, não tem problema. Eu quero que você se atenha a esses tópicos aqui, revise eles. Primeiro tópico, vamos lá. Primeira questão. Os atos administrativos possuem requisitos que garantem a sua validade. A partir dessa informação, é correto afirmar que quando um ato é praticado por agente incompetente, o vício recai sobre o requisito denominado forma, finalidade, motivo, competência e objeto. Primeira coisa, eu quero lembrar com você aqui quais são os requisitos ou elementos dos atos administrativos. Eu não sei se eu coloquei aqui no próximo slide. É o famoso COFIFOMOB. COFIFOMOB. O primeiro aqui, o CO, ele é CO de competência. O que é competência, senhoras e senhores? Competência é a quem cabe elaborar um determinado ato administrativo. É a quem cabe. Quem cabe elaborar um determinado ato administrativo. Quando a questão ela pergunta para a gente, os atos administrativos possuem requisitos que garantem sua validade. Beleza. A partir dessa informação, é correto afirmar que quando um ato é praticado por um agente incompetente, o vício está recaindo sobre qual requisito? Sobre a competência, porque a competência ela vai falar quem é competente para elaborar aquele ato. Então, gabarito letra D, questão da Banca Quadrix do ano de 2025. Olha aqui, ó. Coloquei aqui para você quais são os requisitos ou elementos dos atos administrativos. É o COFIFOMOB. Olha aqui, o COFIFOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Atenção, quero chamar sua atenção. Olha para cá. A competência, finalidade e a forma, para a sua prova, para a Banca Quadrix, eles estão presentes em todo e qualquer ato. Eu vou pintar aqui de amarelo, porque eles estão presentes em todo e qualquer ato. Já o motivo e objeto, a Banca Quadrix gosta de cobrar falando que eles são discricionários. O motivo e o objeto, eles são discricionários para a Banca Quadrix, tá bom? Isso não é uma regra no direito administrativo, mas para a Banca Quadrix, isso fica a critério da pessoa que está elaborando o ato administrativo. Competência, finalidade e a forma estão presentes em todo e qualquer ato. Agora, o que a Banca Quadrix também ama cobrar, ela gosta muito de cobrar qual desses elementos aqui, qual deles, competência, finalidade, forma, motivo, objeto, qual deles podem ser convalidados. O que é uma coisa convalidada, professor? Convalidada é aquela que pode ser corrigida. Qual deles pode ser convalidado? Aí a sua pergunta é, a minha pergunta para você é, se a sua banca te perguntar, a competência pode ser convalidada? Convalidada é o quê? A competência pode ser corrigida? Se um ato ele tem um vício na competência, ela pode ser corrigida? Se um ato ele tiver um vício, por exemplo, no objeto, ele pode ser corrigido? É simples assim. A Banca Quadrix quer saber qual dos elementos podem ser convalidados. Quais são eles? Eu quero que você lembre comigo. É o foco. O foco, professor, exatamente. Olha aqui, é o for e o co. É a forma e a competência. A forma e a competência,
eles podem ser convalidados. Você está vendo aqui que eu pintei de 3 cores. Os 3 primeiros eu quero que você lembre. Eles estão presentes, a competência, a finalidade e a forma. Eles estão presentes em todo e qualquer ato. Eles estão pintados de amarelo. Motivo e objeto, eles são discricionários. Tem ato que vai ter, tem ato que não vai ter. Já a competência e a forma, que é o foco, né? A forma e a competência, eles podem ser convalidados. É admissível convalidação no elemento finalidade? Não. É admissível convalidação no elemento motivo? Não. É admissível convalidação no elemento forma? Sim, porque a forma e a competência é possível a convalidação. Próxima questão. O motivo e a finalidade compõem um mérito administrativo. O que é o mérito administrativo? O mérito administrativo, mérito do ato administrativo, nada mais é do que conveniência. Vou colocar aqui, porque sua prova pode te cobrar isso. Conveniência ou oportunidade. Quando eu falo que o mérito administrativo ele é conveniente ou oportuno, é o mesmo que dizer que o mérito administrativo ele é discricionário. E eu falei para vocês que o que para a banca quadrícula o que é discricionário é o motivo e o objeto. Eu falei isso para vocês. O motivo e o objeto eles são discricionários. E ele pergunta aqui para a gente: o motivo e a finalidade compõem o mérito administrativo? Eles são discricionários? Sim ou não? Não, senhoras e senhores. Pelo amor de Deus. O motivo, ele é discricionário. Já a finalidade não é discricionário. Olha aqui, ó. Os que são discricionários, os que compõem o mérito administrativo, vou colocar aqui, ó, o mérito, é justamente o motivo e o objeto. Não o motivo e a finalidade. A finalidade não tem nada a ver. Então, o gabarito errado. Se você quiser ter acesso a esse material que a gente está aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, que a gente está fazendo as questões, quer ter acesso a essas questões, entre em contato comigo lá no Instagram, me chama lá no direct, fala assim, professor, eu quero ter acesso a material de direito administrativo, vou te mandar o link, você baixa o material gratuitamente. Vamos lá, próxima questão. No âmbito da administração pública, os atos administrativos possuem atributos. Olha aqui, atributos. Quais são os atributos dos atos administrativos? Lembrando, os atributos dos atos administrativos é a PAT. O que é a PAT? Presunção de legitimidade, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. Deixa eu ver se eu trouxe aqui um resuminho. Aqui eu trouxe para vocês. Antes da gente ir para a questão, eu quero revisar com vocês quais são os atributos dos atos administrativos. De novo, esse material que está aqui na tela aqui, ele foi retirado, é um pedaço, tá? É um pedaço do material lá de Direito Administrativo, meu resumo para vocês. Quais são os atributos? É a PAT. PAT, professor, exatamente. Presunção de legitimidade, auto-executoriedade, tipicidade, imperatividade. O que é presunção de legitimidade? Presume-se que todo ato praticado por um agente público ele é legítimo. Todo ato praticado por um agente público ele é legítimo, ele é legal, ele está de acordo com a lei, ele possui todos os requisitos, ele está válido. O que é auto-executoriedade? Que é o segundo atributo que está aí na sua tela. A auto-executoriedade significa que o ato administrativo ele se executa automaticamente, sem precisar de autorização, por exemplo, do Poder Judiciário. O que é tipicidade, professor? Tipicidade significa que os atos administrativos eles estão de acordo com a lei. Quando eu falo que algo é típico, é porque ele está de acordo com a lei. E imperatividade. Quando a gente falar de imperatividade, você vai lembrar de quem? O próprio nome já diz, imperador. O imperador ele faz o quê? Ele manda. E você faz o quê? Obedece. Se você não obedecer o imperador, sabe o que acontece? Ele pode utilizar da força. O princípio não. Os atributos dos atos administrativos são presunção de legitimidade, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. De novo, presunção de legitimidade. Presume-se que todos os atos praticados por um agente público são legítimos. Só que essa presunção, senhoras e senhores, não é absoluta. O que significa dizer que uma presunção de legitimidade não é absoluta? Significa que, se tiver prova em contrário, o ato administrativo praticado pelo agente público ele pode ser invalidado. Esse ato administrativo praticado pelo servidor público ele cai por terra, porque tem prova em contrário. Então a gente diz que a presunção de legitimidade ela tem presunção relativa, ela não possui presunção absoluta. Presunção de legitimidade possui presunção relativa. O que significa dizer que a presunção de legitimidade é relativa? Significa dizer que admite prova em contrário. Senhoras e senhores, é isso. A imperatividade nada mais é que o pessoal tem muita dúvida na imperatividade. Imperatividade
é a possibilidade do uso da força. A autoexecutoriedade, vocês já sabem, eu não preciso de autorização do Poder Judiciário para executar um determinado ato. E a presunção de legitimidade, ela é relativa. O que significa dizer que ela é relativa? Se ela é relativa é porque ela não é absoluta. E se ela não é absoluta é porque ela admite prova em contrário. É isso. Questão de atributos dos atos administrativos. Quais são os atributos? Considerando essa informação, olha aqui, ó. Considerando essa informação, assinale a opção que apresenta o atributo pelo qual o ato administrativo, assim que editado, é considerado fiel à lei. Ele é considerado fiel à lei e fundamentado em fatos verdadeiros, até que se prove em contrário. Senhoras e senhores, isso nada mais é do que a presunção de legitimidade. E a sua banca, ela cobrou agora no ano de 2026, presunção de legitimidade e veracidade. Tá certo também, tá bom? Questão de múltipla escolha aí para vocês. Cuidado, a presunção de legitimidade ela admite prova contrária, ela é considerada relativa, não é absoluta. Próxima questão. O atributo da imperatividade é aquele que permite à administração a execução direta de suas decisões sem a necessidade de prévia autorização judicial. Senhoras e senhores, eu falei com vocês, imperatividade não é não precisar de prévia autorização judicial. Imperatividade tem a ver com o uso da força, se for necessário. O uso da força. A administração pública ela possui alguns atributos. Um dos atributos é justamente a imperatividade, é a possibilidade do uso da força. Mas o que ele está dando conceito aqui para a gente, execução direta de suas decisões, o nome disso daqui é autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Então, gabarito errado. Beleza? Vamos lá. A autoexecutoriedade autoriza a administração a executar materialmente qualquer ato administrativo, sem a necessidade de autorização judicial prévia, em todas as hipóteses. É isso mesmo? Em todas as hipóteses? Claro que não, senhoras e senhores. O finalzinho aqui, ele cancelou, né? Todo o resto da nossa questão. A autoexecutoriedade autoriza a administração a executar materialmente qualquer ato administrativo? Sim, até aqui certo. Sem a necessidade de autorização judicial prévia. Perfeito. Em todas as hipóteses, não. Quando ele generaliza assim, torna a questão errada. Próxima questão, a presunção de legitimidade. E a banca Quadrix ama os atributos dos atos administrativos. Presunção de legitimidade dos atos administrativos é absoluta. Já falei para vocês, é absoluta a presunção de legitimidade? Não, não é absoluta. Ela é relativa. Já pode parar aqui a questão. A presunção de legitimidade não é absoluta, ela é relativa. Vamos só ver o restante da questão. Impede qualquer forma de questionamento judicial. Pelo amor de Deus, senhoras e senhores, todo ato praticado pelo agente público pode ser questionado judicialmente, mas você tem que entrar na justiça e com provas, você tem que provar o contrário. Até prova em contrário, os atos praticados pelo agente público têm presunção de legitimidade e presume-se que os atos são verdadeiros e legais, tá bom? Próxima questão. Presume-se que todos os atos da administração pública são verdadeiros. Beleza, perfeito. E praticados com observância das normas legais pertinentes. De modo absoluto? Não, não é de modo absoluto. É de modo o quê? De modo relativo. Tudo isso você encontra no material resumido que eu preparei para vocês. Primeiro link da descrição, primeiro link lá dos comentários também, tá bom? Aqui do vídeo. Próxima questão, a revogação. Aqui, senhoras e senhores, revogação. Nós entramos em formas de extinção do ato administrativo. E eu quero falar aqui com vocês. Quais são as formas de extinção dos atos administrativos? Nós temos várias, tá? Mas só que são duas que eu quero chamar sua atenção para a sua prova. Nós temos a revogação e nós também temos a anulação. Antes de eu terminar de ler a questão com você, eu quero revisar com você. Quando nós falarmos de... Vou começar pela anulação. Quando nós falarmos de anulação de um ato administrativo, essa anulação é porque o ato ele era ilegal. Quando o ato ele é ilegal, ele possui efeito. Qual o nome desse efeito? Efeito ex tunc. Beleza. Falei com vocês da anulação. Agora da revogação. Revogação, eu revogo... Revogação
A revogação é quando o ato ele é inconveniente ou inoportuno. Quando o ato ele é inconveniente ou inoportuno, ele possui efeitos ex nunc. O que significa dizer que possui efeitos ex tunc? Ex tunc significa que os efeitos do ato ilegal, eles retroagem até a data do seu nascimento. Efeitos ex nunc significa que os atos administrativos, eles nunca retroagem. Quando o ato ele é inconveniente ou inoportuno, ele tem que ser revogado. A banca quadrix, ela fica trocando, ela fica falando que a anulação é quando os atos são inconvenientes ou inoportunos. E errado, isso está errado. A anulação é quando os atos são ilegais. Já a revogação, a banca quadrix, ela fica falando que é quando o ato ele é ilegal. Errado também. Você está vendo aqui que minha aula ela é focada no que mais cai em prova e eu te explico como que sua banca ela cobra isso em prova. Atenção aqui nessa aula. Eu sei que direito administrativo é um pouco mais abstrato, não tem como dar muito exemplo do dia a dia, um exemplo concreto, mas eu quero sua atenção. É desse jeito que a banca quadrix vem cobrando. Atenção. Dicas de ouro nessa aula aqui. Vamos lá. Terminar de ler a questão, né? A revogação é um instrumento adequado para a retirada dos atos administrativos ilegais. Olha aqui, senhoras e senhores. Revogação é quando o ato ele é ilegal? Não. A revogação é quando o ato é inconveniente e inoportuno. A anulação é quando o ato ele é ilegal. Então não é ilegal. Se ele tivesse aqui atos inconvenientes ou inoportunos, aí a questão estaria correta. Mas ele colocou atos administrativos ilegais. Aí a questão está como errada. Próximo. Eu coloquei aqui mais um bizu do meu material de direito administrativo. Coloquei, claro, que a anulação e revogação, nós temos uma tabelinha bem extensa, ocupa uma folha A4 por inteiro, para você ver as principais diferenças que a Banco Quadrix já cobrou. Mas eu coloquei aqui só 3 quadradinhos, que é o mais importante para a sua prova. A anulação, olha aqui, olha no material aí. A anulação é a extinção de um ato administrativo por razão da sua ilegalidade. Quando eu falo de anulação, é porque o ato ele é ilegal. E o ato ilegal, ele retroage. Olha aqui, ó. Ele retroage. Qual o nome desse efeito? O nome desse efeito é efeito ex tunc. Ou seja, ele retroage até o dia do seu nascimento. Já a revogação é a retirada do ato administrativo por conveniência ou oportunidade. O que é por conveniência ou oportunidade? O ato deixou de ser conveniente. O ato é inconveniente ou inoportuno. Quando o ato ele é inconveniente e inoportuno, eu tenho que revogar ele e eu tiro ele do ordenamento jurídico, só que não retroage. Não, a revogação não extingue as relações já ocorridas. O nome disso é efeito ex nunc. Senhoras e senhores, eu não coloquei aqui na aula de hoje, mas a última questão do concurso, se eu não me engano, da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, cobrou justamente efeitos ex tunc e ex nunc. Uma questão de ato administrativo caiu na prova. E a questão que caiu de ato administrativo foi justamente o conceito ex tunc e ex nunc. Preciso saber, ex tunc retroage, ex nunc não retroage. Professor, como que eu vou fazer para memorizar isso? E isso o pessoal já usa há muito tempo isso em concurso, tá? Não foi eu que inventei. Mas ex tunc, olha aqui, ó. Ex tunc está aqui no seu material. Vou colocar só de outra cor aqui para facilitar aqui a visualização. Ex tunc, você está vendo o T aqui? O T é de testa, senhoras e senhores. É isso mesmo, T de testa. Quando você coloca sua mão na sua testa e empurra a testa, sua cabeça vai para onde? Sua cabeça vai para trás. Olha a dica. Quando você empurra sua testa, o T de tunc é o T de testa. Você empurra sua testa, sua cabeça vai para trás. Ou seja, os efeitos retroagem. Agora, ex nunc é o quê? Olha aqui. Ex nunc é N de nuca. Nuca, você vai colocar sua mão na nuca. Coloca a mão na nuca aí. Quando você empurra sua nuca, sua cabeça vai para frente. Os efeitos não retroagem, é dali para frente. É só isso. Decora isso. Quadrix ama cobrar isso e você vai gabaritar as questões da sua prova. Próxima questão, a anulação de ato administrativo ilegal. Tá certo? A anulação é de um ato ilegal? Sim, até aqui tá certo. Somente será decretado pelo Poder Judiciário. Presta atenção, senhoras e senhores. Olha o que a questão está dizendo. Ela está dizendo que se eu sou um administrador público, vamos supor que eu sou governador, e eu fiz um ato ilegal. Aí caramba, eu fiz um ato ilegal. Para eu tirar esse ato do ordenamento jurídico, eu tenho que anular esse ato. Para eu anular, eu tenho que ir lá no Poder Judiciário e pedir para o Poder Judiciário anular? Eu não posso anular um ato que eu fiz, um ato ilegal? Não posso? Claro que pode, senhoras e senhores, não faz sentido. Todo ato ilegal, eu tenho que ir lá no Poder Judiciário e pedir para ele anular. Não faz sentido.
Se o ato ele é ilegal, ele pode ser anulado tanto pela própria administração, que fez o ato administrativo, quanto eu posso ir lá no Poder Judiciário e pedir para anular. O Poder Judiciário ele pode anular, ele não pode revogar. Agora, a própria administração, ela anula o seu próprio ato ilegal, mas ela também revoga o seu próprio ato inconveniente ou inoportuno. É isso. Olha o que a banca diz. A anulação de ato administrativo ilegal somente será decretado pelo Poder Judiciário? Somente? Claro que não. Sendo vedada a própria administração invalidar os seus atos. Sendo vedado? Claro que não. Gabarito errado. Próxima questão. A administração pública pode anular os seus próprios atos. Perfeito. Ela pode anular seus próprios atos? Sim. Quando eivados de vícios de legalidade. Perfeito. Ou revogá-los por conveniência, respeitados os direitos adquiridos. Certíssimo. Questão está perfeita. Próxima questão. No que se refere à extinção do ato administrativo, a anulação consiste no seu desfazimento em razão de ilegalidade. Presta atenção. Ele está falando no que se refere à extinção. A anulação é em razão de ilegalidade. A anulação é quando o ato ele é ilegal? Perfeito. Tá certo. A anulação de ato administrativo ilegal. Primeira coisa, você já tem que parar. A anulação é de um ato ilegal? Aqui tá certo. Será decretado pela própria administração. Pode ser decretado pela própria administração? Falei com vocês que sim. De ofício ou mediante provocação do interessado. Independentemente de ordem judicial. Perfeito, senhoras e senhores. Eu falei com vocês. Quando o ato for ilegal, ele pode ser anulado pela própria administração ou pelo poder judiciário. Qualquer um dos dois pode anular um ato ilegal. Poderes da administração pública, senhoras e senhores. Um tópico que sua banca ama cobrar em prova. Nós temos 4 poderes principais, que é o poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo ou regulamentar, vou botar regulamentar ou normativo, e nós temos o poder de polícia. Polícia. O principal poder que mais cai em prova é o poder de polícia. Vou aqui para as questões e depois a gente volta aqui e eu vou explicando cada um deles conforme for decorrendo a questão. Primeira questão. Acerca dos poderes administrativos e suas características, assinale a opção correta. O poder hierárquico é o fundamento jurídico que autoriza a administração a restringir direitos de particulares em benefício do interesse coletivo, sendo exercido por órgãos de fiscalização e de controle. Presta atenção. O poder hierárquico nada mais é do que a execução de uma hierarquia, o próprio nome já diz. Nós temos um chefe e nós temos um subordinado. Nós temos uma relação de hierarquia. O que o poder hierárquico faz? O poder hierárquico ele faz tudo que um chefe faz com o seu subordinado. Ele dá ordens, ele fiscaliza, ele delega, ele avoca. O que é delegar, senhoras e senhores? Delegar é entregar uma determinada função. O que é avocar? Pegar essa função de volta. Poder hierárquico é toda aquela relação que nós temos um chefe com o seu subordinado. É dar ordens, fiscalizar, delegar, avocar, enfim. Nós temos o poder disciplinar. Antes da gente responder essa questão, nós temos o poder disciplinar. Poder disciplinar é justamente para aplicar uma sanção, uma disciplina, uma penalidade. O próprio nome já diz. Poder disciplinar é para aplicar uma sanção, uma penalidade, uma disciplina. Poder regulamentar. Poder regulamentar nada mais é do que o poder que o chefe do Poder Executivo tem. O chefe do Poder Executivo tem o poder regulamentar para editar um decreto que vai regulamentar uma lei, que ele vai explicar uma lei. O que mais quer em prova em poder regulamentar? A quem compete executar o poder regulamentar? Chefe do Poder Executivo. Ou governador, ou presidente da República, ou prefeito. O chefe do Poder Executivo vai exercer o poder regulamentar. Quando ele vai exercer seu poder regulamentar, ele não pode inovar no ordenamento jurídico brasileiro, ele não pode alterar uma legislação. O máximo que ele vai fazer, simplificando para vocês, o máximo que ele vai fazer é explicar uma lei, falar como que aquela lei ela vai entrar em prática no mundo jurídico. Acabou. É isso, poder regulamentar. E por último, eu quero que você entenda comigo o poder de polícia. Poder de polícia, senhoras e senhores, atenção. Poder de polícia não é o poder da polícia militar, da polícia civil, da polícia penal. Não é, definitivamente não é. Poder de polícia é o poder que a administração pública tem
de restringir um direito individual em prol de toda a coletividade. Toda vez que a administração pública ela vem aqui em um certo indivíduo e limita um direito dele em prol da coletividade, o nome disso é poder de polícia. Senhoras e senhores, vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu sou dono de um restaurante. O nome do meu restaurante é Varejeiras Grill LTDA. É o nome do meu restaurante. Eu escolho o nome que eu quiser. Aí vamos supor que a Anvisa, um determinado dia, chegou, entrou dentro do meu restaurante, chegou lá dentro na cozinha, viu um monte de carne. E as carnes tudo descongelado, porque eu não queria gastar dinheiro com freezer. A carne tinha mosca, tinha rato, tinha tudo dentro do meu restaurante. O que que a Anvisa pode fazer e o que que ela deve fazer dentro do meu restaurante? Ela vai fechar, ela vai lacrar, não vai deixar mais eu exercer meu direito de ter um comércio. A Anvisa, neste momento, ela está executando seu poder de polícia. Você está entendendo comigo que ela está restringindo um direito meu, um direito de ter um restaurante, em prol da saúde pública, em prol da coletividade? O nome disso é poder de polícia. Decora, decora. Poder de polícia é restrição de um direito individual em prol da coletividade. Professor, a polícia militar ela tem poder de polícia? Tem também, mas não é especificamente o poder da polícia. Eu estou te falando isso porque a Quadric já perguntou. O poder de polícia é o poder da polícia penal, da polícia civil, da polícia militar? Não é. Poder de polícia é o nome do poder exercido pela administração pública. Por exemplo, pela Anvisa. A Anvisa pode e tem poder de polícia. Acabou. Letra A. O poder hierárquico é o fundamento jurídico que autoriza a administração pública a restringir direitos de particulares em benefício do interesse coletivo. Senhoras e senhores, isso é poder hierárquico? Não, isso aqui é poder de polícia. Letra B. O poder disciplinar aplica-se exclusivamente a servidores públicos estatutários, sendo vedada a sua incidência sobre empregados públicos seletistas ou sobre particulares que mantêm um vínculo contratual com a administração pública. Pelo amor de Deus, está dizendo que só cabe ao servidor público estatutário poder disciplinar? Então um empregado público seletista ele não tem nenhuma disciplina, não tem nenhuma penalidade para ele? Errado, né? Letra C. O poder regulamentar autoriza a administração pública a criar obrigações e restrições para os administrados, independentemente de lei prévia, desde que o ato regulamentar se destine a atender relevante interesse público. Pelo amor de Deus, o poder regulamentar ele pode criar obrigações e restrições para os administrados, independente de lei prévia? Claro que não, tá tudo errado. O poder regulamentar não pode inovar no ordenamento jurídico, não pode criar obrigações, não pode criar restrições, e ele precisa de uma lei prévia. Ele é um poder regulamentar para explicar uma determinada legislação. Entenda dessa forma. Letra D. Poder de polícia, olha aqui, poder de polícia é exercido pela administração para limitar e condicionar o exercício de direitos e atividades dos particulares em benefício do interesse coletivo. Perfeito. Sendo executado diretamente sem autorização judicial. Perfeito. Nos casos de urgência e de previsão legal. Gabarito letra D. Eu peguei um resumozinho, eu peguei um tópico lá do meu resumo e eu trouxe aqui para você. Trouxe para você aqui do poder regulamentar e eu também trouxe do poder de polícia. É claro que não tem tudo do poder regulamentar aqui, que está lá no resumo, no primeiro link da descrição, mas eu peguei alguns pontos para a gente discorrer aqui na aula de hoje. Primeiro ponto, poder regulamentar ou poder normativo. É o poder conferido à administração pública de explicar a lei. Por que eu estou trazendo o poder regulamentar para vocês? É o poder mais difícil de se entender na prática. Mas quando cai em prova, cai isso que eu vou passar aqui para vocês agora. É o poder conferido à administração pública de explicar a lei, para que ela possa ser cumprida de forma correta. Tem o poder de editar atos com efeitos gerais e abstratos, compreendendo a edição de decretos regulamentares, instruções normativas, regimentos, resoluções e deliberações. O poder regulamentar não pode alterar a lei, não pode contrariar a lei, não pode criar, impor ou extinguir direitos e obrigações. E por último, o poder regulamentar não pode inovar no ordenamento jurídico brasileiro. Não pode inovar, não pode aumentar, não pode acrescentar, não pode. Próximo tópico que eu trouxe para você foi o famoso poder de polícia. E eu já te expliquei, poder de polícia, restrição de um direito individual em prol da coletividade. O poder de polícia ele tem 3 atributos. É o famoso DAC. DAC, professor, exatamente. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Acabou. O poder de polícia é a faculdade que a administração pública tem para condicionar e restringir direitos individuais em benefício da coletividade.
esse resumo que eu estou mostrando aqui para vocês, junto com vários outros, vocês encontram no primeiro link da descrição. Além do resumo de direito constitucional e direito administrativo, também coloquei um resumo de direito constitucional dos principais pontos, além de mapas mentais de bônus para vocês, tá bom? Preço de um hambúrguer, você tem acesso a todo esse material para você revisar nessa reta final. Material curto e direto ao ponto mesmo. O poder regulamentar confere ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa de inovar. O poder regulamentar confere ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa de inovar o ordenamento jurídico. O poder regulamentar pode inovar, gente? Acabei de falar isso para vocês, não pode, em hipótese alguma. Quando o secretário de Saúde Municipal ordena que um diretor de hospital elabore relatórios mensais acerca do uso de verbas, é correto afirmar que ele faz uso do denominado poder disciplinar. Poder disciplinar é para aplicar uma sanção. Sanção. Você está vendo, ou uma penalidade, você está vendo aqui nessa questão, aqui nesse exemplo, alguma sanção ou penalidade? Não. Você está vendo aqui um secretário de saúde e ele está ordenando, dar ordens é lá do poder hierárquico. Hierárquico. Não é do poder disciplinar. Então, gabarito errado. Cuidado. Próxima questão. Entre as características do poder de polícia administrativa encontra-se a discricionariedade e a auto-executoriedade. Sim ou não? Entre as características do poder de polícia, nós temos o DAC. Discricionariedade, auto-executoriedade e coercibilidade. Ele pergunta, entre as características, ele não falou apenas, entre as características nós temos a discricionariedade e a auto-executoriedade. Perfeito, gabarito correto. Próxima questão. O poder disciplinar. Disciplinar, você já lembra que sanção, penalidade. Permite à administração pública apurar infrações. Perfeito. Aplicar penalidades. Perfeito. Aos seus servidores públicos. Perfeito. Servidores públicos. Perfeito. Senhoras e senhores, quero só fazer um adendo aqui com vocês. Nós temos o poder disciplinar, nós temos o poder hierárquico e eu quero falar com vocês também do poder de polícia. Olha aqui para mim. Toda vez que a sua banca quiser falar que a administração pública vai interferir na atividade ou ela quer se relacionar com os seus servidores ou os particulares que têm um vínculo com a administração, ela sempre vai utilizar ou do poder disciplinar ou do poder hierárquico. Presta atenção. Quando a administração pública ela quer penalizar ou ela quer interferir na atividade de um particular sem vínculo com a administração pública, a pessoa comum, o cidadão comum, ela vai utilizar do poder de polícia. Atenção! Poder disciplinar e poder hierárquico ele é aplicado no âmbito interno da administração pública. Poder de polícia é aplicado no âmbito externo. É aplicado para punir ou para regular a atividade ou ação de uma pessoa externa. Um particular sem vínculo com a administração pública. É isso. Vamos lá, próxima questão. A discricionariedade e a coercibilidade são características do poder de polícia da administração pública, que deve sempre recorrer previamente ao poder judiciário para validar suas ações. Pelo amor de Deus, estava certo até ele falar que deve sempre recorrer previamente ao poder judiciário. Errado. Poder de polícia, ele possui DAC. Discricionariedade, auto-executoriedade. Não precisa de autorização do poder judiciário, não. Próximo. Em relação ao poder de polícia, estamos acabando. Assinale a alternativa correta. Só tomar uma água aqui. Poder de polícia, ele será exercido pela Polícia Civil e Militar e depende de autorização judicial? Pelo amor de Deus, já falamos sobre isso. Poder de polícia aplica-se no âmbito interno da administração pública? Não, poder de polícia é no âmbito externo. Errado também. Letra C, o poder de polícia tem caráter preventivo e repressivo, gozando do atributo da auto-executoriedade? Sim ou não? Perfeito, gabarito, letra C, gabarito correto. Letra D, o poder de polícia decorre do poder hierárquico? Não, porque do poder de polícia é justamente para a relação com o particular, que não tem vínculo com a administração pública, não tem hierarquia. Letra E, o poder de polícia consiste na aplicação de penalidades. Não, isso aqui é o poder disciplinar. O fundamento do poder de polícia é o princípio da predominância do interesse público sobre o particular. Falamos sobre isso, princípio da supremacia do interesse público, que dá à administração posição de supremacia sobre os administrados. Perfeito, é isso mesmo, gabarito correto, já falamos sobre isso. A auto-executoriedade é a possibilidade que tem a administração de, com os próprios meios, pôr em execução suas decisões sem precisar recorrer previamente ao Poder Judiciário. Senhoras e senhores, esse é o conceito de auto-executoriedade segundo a banca Quadrix, gabarito
correto. E por último, o poder de polícia da administração pública permite que os administradores públicos possam impor restrições aos direitos individuais para garantir o interesse público. O poder de polícia, ele restringe direitos individuais para garantir o interesse público? Sim ou não? Sim, com certeza. Senhoras e senhores, quero te fazer o último convite aqui para a gente finalizar a aula de hoje. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva aqui, você vai me ajudar muito, diretamente e indiretamente também. Fortalece muito o canal. E isso mostra para mim, me incentiva a gravar novos vídeos e novas questões e resumos direto ao ponto para você. Você está vendo que minha aula aqui ela é sempre focada no que mais cai em prova. Não estou aqui para enrolar, eu estou aqui para entregar conteúdo de qualidade e conteúdo gratuito para vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like se você gostou da aula. E se você quiser acesso ao material da aula de hoje, entre em contato comigo lá no Instagram, lá no direct. Professor, quero ter acesso ao material de direito administrativo. Eu vou te mandar o link, você baixa e faz todas as questões com os resumos que tem aqui nessa aula. Você faz quantas vezes você quiser, tá bom? E mais uma vez, se quiser ter acesso ao material de direito administrativo, clica no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro comentário fixado que eu vou deixar aqui também o link. Deus abençoe vocês, torço muito pelo sucesso de vocês, acreditem no sonho de vocês, porque é possível sim realizar. Até mais, até a próxima, tchau, tchau.